capítulo 12, leremos de 1 a 9. Gênesis tem essa peculiaridade, ora nós temos 2 capítulos, um capítulo e meio, ora temos alguns versículos. Gênesis 12, de 1 a 9, diz assim a Sagrada Escritura: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a ocidente e Ai a oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Oremos ao Senhor. Pai querido, estamos diante da Tua sagrada palavra, da Tua vontade para nós. Ó Deus, nós necessitamos da Tua intervenção. Nós necessitamos que o Teu Santo Espírito haja em nós e entre nós. Ó Deus, por graça e misericórdia, faz isso em nosso meio nessa manhã. Vivifica, ó Deus, o nosso coração, aviva, Senhor, a nossa fé em Ti. Nós carecemos da bondade e da misericórdia do Senhor, e nós suplicamos isso confiados na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nesse nome nós oramos. Amém. Meus irmãos, depois de 2000 anos de história, desde Gênesis, segundo cremos, aqui se inicia, ou no final do capítulo 11, como vimos no domingo passado, e mais esse pedacinho, se inicia uma nova fase da história do povo de Deus, contada a partir daqui pela vida dos patriarcas. Nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão, obviamente, é o primeiro deles, e com ele Deus fez uma aliança, e nós estamos começando a perceber isso. Nesse texto nós vemos que Deus chama Abraão do meio do seu povo com ordens e promessas, e isso é muito importante a gente entender. E hoje nós veremos justamente isso, esse chamado de Abraão e as promessas que Deus lhe fez. Isso dividido em 2 partes, o chamado de Abraão e a resposta de Abraão. Vamos olhar bastante para esse texto. Em primeiro lugar, o chamado de Abraão, versículos 1 a 3. O chamado, meus irmãos, começa sempre com Deus falando, e não com alguém procurando. Não existe pessoa na face da terra que procure a Deus. Isso é uma confusão que nós fazemos. Se o Senhor não alcançar primeiro, se o Senhor não chamar primeiro, nada vai acontecer. E Deus aqui está falando com Abraão. A obra, obviamente, é do Senhor, é o Senhor quem chama. Mas esse chamado, meus irmãos, não é um convite. É outra confusão que alguns irmãos nossos fazem na sua teologia, como se Deus convidasse a pessoa e aí você escolhe ou não. Deus seria uma espécie de garçom passando com a bandeja na festa, com salgadinhos, e faz aquela pergunta: aceita? E você fala: ora aceito, ora não aceito. Deus faz um chamado, mas esse chamado é a partir de ordem. Deus, na verdade, está ordenando a cada pessoa, e aqui ele está ordenando a Abraão, e nós vemos isso por conta de 2 imperativos. Deus dá 2 ordens para Abraão. Em primeiro lugar, Deus diz um imperativo de uma palavra só, bem curtinho, de 3 letras: sai.
Deus dá uma ordem muito simples e muito clara para Abraão, embora não muito fácil de cumprir, mas Deus dá uma ordem muito clara: sai, deixa para trás. A ideia aqui, essa palavra aqui no contexto hebraico, é de deixar para trás, nem sequer se preocupar, sair e abandonar totalmente. E Deus diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Para começar o novo povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido, precisava deixar tudo para trás mesmo. Precisava deixar tudo o que ele sabia da vida, deixar para trás todos os seus sentimentos, porque agora é uma nova vida diante de Deus. E veja, não é tão simples assim, meus irmãos, porque nós precisamos nos livrar de tudo mesmo para seguir o Senhor. Ele diz: sai do seu país, sai do meio do seu povo e sai do meio da sua família. Não tem coisas mais importantes na vida de um cidadão do que esses três aspectos: seu povo, seu país e sua família. E Deus está falando: larga tudo, deixa tudo isso para trás. Veja, essa ordem é bem curiosa, porque é para ele deixar o mundo pagão e ir rumo à terra prometida. Ele tem que deixar o conforto da vida dele, a segurança do lar, para uma arriscada jornada em terras estrangeiras. Ele tem que sair da sua própria pátria para ser imigrante estrangeiro. Ele tem que deixar o conhecido para o desconhecido. Esse é o chamado do Senhor para Abraão. Sair, meus irmãos, aqui é literalmente um teste de fé. Porque veja, a grande pergunta que vem imediatamente na nossa mente, provavelmente, é: sair para onde? Eu teria muita dificuldade com a minha fé rasa, porque Deus fala: sai para a terra que eu vou te mostrar. Veja, Abraão começa a andar sem ter o destino. Isso é algo fantástico, meus irmãos. É um teste realmente de fé. Ele tem que sair por desconhecido, seguindo, confiando tão somente no Senhor. Calvino comenta que é melhor, com os olhos fechados, seguir a Deus como nosso guia, do que confiando em nossa própria prudência, vagueando por aquelas veredas tortuosas que inventamos para nós. É melhor seguir o Senhor de olhos fechados do que a nós mesmos com os nossos olhos abertos. Veja, agora Deus é tão generoso, meus irmãos, que nós, caídos, não conseguimos fazer algo de maneira simples. Deus é tão bom que Ele acrescenta promessas. Veja, Deus poderia simplesmente mandar e por fé e obediência nós cumprimos, mas Deus dá algo a mais, porque Ele sabe que precisamos, e Deus faz promessas para Abraão. E Ele fala aqui três coisas. Em primeiro lugar, Abraão, sai de tudo isso, caminha, vai para a terra porque eu vou te mostrar, porque a partir de você eu vou fazer uma grande nação. Ora, isso é uma excelente promessa. Eu fico pensando se dos sermões dessa igreja surgissem muitos crentes. Isso seria uma grande promessa. Agora, não se esqueça, meus irmãos, que Abraão é casado com Sarai, uma mulher estéril. Percebe como Deus faz as coisas? Deus está falando: vai pela fé, meu filho. A partir de você vai sair uma grande nação. Eu teria perguntado: senhor, o senhor está brincando? O senhor está lembrando, né? Ou o senhor vai me dar uma nova esposa? Porque a fé é isso. O presbítero Bruno muito bem nos lembrou o conceito de fé. É dar um passo mesmo, crendo no Senhor, de algo que a gente não viu. Mas Deus ainda dá uma segunda promessa: eu vou te abençoar, Abraão. Você não vai sair de qualquer jeito. Você vai ser alvo da minha bênção. Você vai seguir debaixo da bênção do próprio Deus. E em terceiro lugar, você vai ter um nome engrandecido, um grande nome. Seu nome vai ser conhecido por todos os cantos. E isso, meus irmãos, é uma promessa de Deus. Agora, não é curioso? Porque isso é justamente o oposto daquilo que aconteceu em Babel. Em Babel as pessoas queriam ter um nome conhecido, mas por conta própria. E aqui Deus é que está falando: olha, Abraão, você vai e eu vou te fazer muito conhecido. Porque a bondade de Deus seria manifestada justamente pela vida de Abraão, e por isso ele se tornaria conhecido.
E de fato, meus irmãos, Abraão ficou realmente um nome conhecido, e isso chega até nós até hoje. As 3 maiores religiões do mundo vêm de Abraão: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Percebe isso, meus irmãos? Como Deus realmente cumpriu essa promessa? Mas Ele dá uma segunda ordem, um tanto quanto diferente talvez. Sê tu uma bênção. Abraão deveria ser um canal de bênção. Sabe, eu gosto, toda vez que eu olho isso, eu lembro da mangueira que você rega as plantas no jardim. A mangueira não tem nada em si, ela só é a transportadora da água. Mas as plantas precisam da água. Veja, Abraão está sendo chamado para ser essa mangueira, o canal de bênção para todas as famílias da terra. Essa é a promessa, é a ordem do Senhor. Mas novamente o Senhor atrela isso a promessas. Veja, uma promessa dupla aqui, duas promessas juntas. Veja, se você fizer isso, Abraão, sê tu uma bênção, porque eu vou abençoar os que te abençoarem, mas eu também vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. É como se fosse uma aliança entre reis. Os reis faziam alianças. Até hoje é assim, os povos fazem alianças. É mais ou menos assim: os seus amigos vão ser os meus amigos, e os teus inimigos serão os meus inimigos. Veja, meus irmãos, é o Deus Todo-Poderoso falando isso. Aqui há um detalhe implícito muito importante para nós aprendermos para as nossas próprias vidas. Na caminhada com Deus nessa terra, sempre existirão inimigos. O Senhor não está escondendo para Abraão. O Senhor não está falando, vai que você só vai ter amigos no seu caminho. Não, Ele está dizendo, você vai ter inimigos, mas eu amaldiçoarei os seus inimigos. Em terceiro lugar, Ele diz: seja um canal de bênção para todas as famílias da terra, não só um recebedor da bênção de Deus, mas também um propagador da bênção de Deus. Meus irmãos, isso é um mandamento missionário. O que Babel não fez, Deus está falando para Abraão fazer. Qual é a ordem aqui? É a mesma que está em Gênesis: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. É o contrário de Babel. Babel queria fazer uma cidade para ficar ali cercadinho, confortável, no seu mundinho indeflectível, como diz uma certa música. Mas Deus está falando, não, sê tu uma bênção para todas as famílias da terra. E aqui é um segundo detalhe implícito importantíssimo. Nós, preste bastante atenção nisso, nós não necessitamos buscar bênçãos longe de Deus, porque nós temos as bênçãos de Deus quando o seguimos, porque Deus é a fonte da bênção. Nós não precisamos buscar isso longe, é simplesmente andar debaixo da instrução e dos caminhos do Senhor. E lembremos, meus irmãos, que Cristo é aquele em que todas as famílias da terra serão abençoadas. Todos nascemos malditos e Cristo é a bênção de Deus para as nossas vidas. Lembremos que Abraão, então, mais uma vez comentando, é um tipo de Cristo. E Abraão está sendo aqui um protótipo do que o Senhor ia fazer. Em Cristo, famílias de todas as tribos, povos, raças e nações serão alcançadas. É claro que Deus não está falando aqui de universalismo. Deus não vai salvar todas as pessoas da face da terra, mas todas vão se beneficiar da bênção de Deus. Meus irmãos, não tenham dúvida. Os ímpios se beneficiam porque nós estamos aqui ainda. Os ímpios alcançam graça porque nós estamos aqui, ainda que seja graça comum. Porque Deus nos alcança e porque Deus nos abençoa é que resvala graça e misericórdia para os incrédulos. Então não há nada de errado aqui nessa frase. Agora, qual foi a resposta de Abraão? Deus dá uma instrução teoricamente muito simples, concorda? Sai da tua terra e seja bênção. Não tem dificuldade teológica aqui para interpretar, é muito simples a ordem do Senhor. Qual foi a resposta então de Abraão? E nós vemos isso dos versículos 4 a 9. Em primeiro lugar, nós vemos uma pronta resposta obediente.
Quando Deus fala, Abraão cumpre imediatamente. No hebraico, a noção aqui é muito clara de imediatismo. Deus falou e Abraão fez. E o que ele fez? Qual era a ordem? Saia da tua terra. Ele saiu. Abraão partiu conforme Deus lhe ordenara. Abraão, meus irmãos, percebe comigo uma coisa. Nós não estamos falando, eu estava lendo esse texto e lembrando das minhas filhas mais velhas, que partiram para uma terra distante em outro continente, mas não tem nem 30 anos de idade ainda, nem a mais velha tem. Abraão já era um senhor. Nós estamos falando de um senhor próspero, estabelecido. Nada é dito sobre ele ser temente a Deus, pelo contrário, Abraão era muito provavelmente um incrédulo, porém Deus o alcança e ele dá uma pronta resposta ao Senhor, e pela fé ele saiu de Ur dos Caldeus com Sarai, com Ló, seu sobrinho órfão, e ele leva seus recursos materiais que ele tinha conquistado e pessoas também. Nós não sabemos quando surge a prática da escravatura, de se ter servos e escravos, seja comprados, tomados, nascidos, enfim, mas aqui nesse momento da história isso ainda era tido como comum, e mesmo assim Abraão não abandona essas pessoas. Abraão leva todas essas pessoas consigo. E diz o texto que ele chegou a Canaã. Aqui é só um resumo, meus irmãos, porque a partir daqui Deus vai mostrar como foi essa trajetória. Mas Deus já está dizendo, Abraão chegou a Canaã. Veja, sabe quantos quilômetros nós estamos falando aqui, meus irmãos? Aproximadamente 2.400 quilômetros. É mais do que ir a São Paulo e voltar a pé. Não foi do dia para a noite. Não é assim que as coisas acontecem. Mas Abraão cumpriu essa jornada longa, caminhando com todos os seus servos, com todos os seus recursos, com todos os seus bens. Imagina como foi isso. E Abraão cumpriu. Mas Abraão também foi uma bênção. Ele foi uma bênção para sua esposa, ele foi uma bênção para o seu sobrinho, ele foi uma bênção para essas tantas pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, ainda que eles fossem seus servos. Porque, como eu disse, o servo de Deus que está sendo abençoado alcança, a bênção de Deus alcança os outros, ainda que não sejam filhos de Deus. E essa, meus irmãos, essa bênção também foi manifestada em toda a jornada até Canaã. Essa jornada não é fácil, não foi fácil. O texto diz no versículo 6 que Abraão atravessou a terra de Siquém. Atravessar aqui, a ideia não é porque passou. Não é quando você está indo de carro e passa ali, por exemplo, por Alexânia, cheio de obstáculos, e daqui a pouco sai e segue seu caminho. Não é isso. A ideia aqui é que ele sofreu para passar por esse lugar, porque afinal de contas tinha gente ali. Tinha um povo habitando ali, e Abraão passa por essa terra. E veja, ele não deveria ter parado ali? Quem sabe se estabelecido ali, já tinha andado algumas centenas de quilômetros. Será que ele não deveria ter parado ali? Mas Abraão segue. E diante da dificuldade, o próprio Senhor trata com ele. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara, e a lógica da Bíblia é muito clara. Deus fala coisas para nós que devemos fazer ou não fazer, porque justamente nós fazemos o contrário. Toda vez que Deus fala não temas, é porque a gente teme. Toda vez que o Senhor fala, faça tal coisa, é porque naturalmente a gente não vai fazer tal coisa. E por que eu estou dizendo que essa jornada é difícil? Porque no versículo 7 diz o texto, apareceu o Senhor a Abraão. Abraão precisou da intervenção de Deus. O Senhor não desampara os seus em nenhum momento da caminhada. Deus falou para ele ir, ele seria abençoado, e ele está sendo abençoado. Deus agora se manifesta a Abraão. Porém, as consolações do Senhor têm a sua própria forma, não é do jeito que a gente quer. Calvino comenta que a fé tem um paladar diferente. As coisas não acontecem exatamente como a gente pensa, porque a vontade do Senhor é soberana, mas a vontade dele é perfeita e é muito melhor do que a nossa. E Deus faz nova promessa para Abraão.
ele vai completando. Abraão não recebeu a informação toda de uma vez. Deus agora diz que vai dar a terra para onde ele vai, a descendência dele. Ele vai agora começar uma nova nação, o povo da aliança. Ressalta-se aqui, meus irmãos, a fé de receber essa promessa e de confiar no Senhor. Mais uma vez eu cito, Deus reforçou e ampliou agora a informação para Abraão. De ti vai ser feita uma grande nação, e essa nação, essa sua descendência vai receber a terra. Eu tinha falado, Senhor, deixa eu te dizer, o Senhor falou isso lá atrás. Eu ainda continuo com a mesma esposa, só para o senhor saber. Mas o Senhor está falando, não, eu vou fazer isso, confie. E veja, aqui tem um detalhe curioso e importante para a nossa fé. A descendência que Deus diz é uma descendência no singular. Intencionalmente o Senhor usa a palavra no singular, porque, segundo Paulo, em Gálatas 3,16, isso aqui está apontando para Cristo. De você vai vir uma grande descendência, como da mulher vai vir o filho da mulher. A descendência da mulher. Deus está renovando a informação. Deus está reforçando o que ele já disse no passado. Agora, qual foi a resposta de Abraão? Descrença? Desconfiança? Não, meus irmãos. Abraão ouve essa promessa e ele fica grato. Há um aspecto de gratidão aqui. Por que eu afirmo isso? Porque o texto diz que ali, naquele momento que ele ouve o Senhor, Abraão edifica um altar ao Senhor que lhe aparecera. Os altares nas Escrituras, quando o povo de Deus assim fazia, era sinal de gratidão e também simbolizava a comunhão de Deus, e ainda era celebração de encontros notáveis com o Senhor. Todas as vezes que o Senhor se manifestava de forma tão notável, o povo levantava um altar para adorar ao Senhor. E ocorre, meus irmãos, que nessa peregrinação, enquanto o Senhor não apresenta o devido lugar, Abraão para mais uma vez, porque afinal de contas não dá para ficar andando continuamente. E novamente, nesse novo lugar, ele edifica um altar, e agora o texto diz um detalhe a mais importante, e ele invoca o nome do Senhor. E não é curioso que ele fez isso justamente ao lado de Betel, e Betel significa casa de Deus? Abraão está seguindo com o Senhor, grato com o Senhor, e aqui ele edifica um altar que é justamente a parte visível para demonstrar a adoração a partir da invocação que é invisível. A manifestação física é necessária para demonstrar o que estava acontecendo no interior. E eu cito mais uma vez Calvino, porque ele tem um comentário maravilhoso sobre Gênesis, e a perspectiva pastoral dele obviamente é muito boa. E ele diz assim: onde quer que Abraão chegava, ele prestava um culto público a Deus. Porque veja, Deus falou com Abraão, ele podia estar no secreto do seu quarto. Poderia. Deus falou comigo, gente, Deus falou comigo, vamos embora, vamos andar. Mas não, toda manifestação de Deus tem uma reação pública. E é importante isso para nós. Esse é um detalhe importante nos nossos dias, meus irmãos, porque estamos vivendo, obviamente, dias difíceis. É só olhar para essa igreja vazia que a gente percebe isso. Nós estamos vivendo dias difíceis. É verdade, meus irmãos, que a adoração inicia no coração. Muita gente está falando, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso de uma fé pública, porque Deus habita em mim, eu tenho Deus no meu coração. Mas, embora isso seja verdade, isso não deve ficar contido no nosso coração. E nem dá para ficar contido. Daí a necessidade e o privilégio da adoração pública, do cultuar publicamente, porque nós estamos dizendo publicamente que Deus abençoa o seu povo, que Deus caminha com o seu povo, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó continua seguindo com o seu povo. Nós estamos dizendo que Cristo veio e vai voltar, por isso nós estamos caminhando com o seu povo.
é sempre essa noção de peregrinação com Deus presente. Então cultuar, meus irmãos, é uma ação evangelística. Quando eu já falei isso algumas vezes e eu vou continuar citando porque é um ponto que me marca muito. Eu acho curioso, muito curioso, quando alguém diz assim: eu não fui à igreja porque chegou visita na minha casa. Deixa eu te dizer, não é estranho isso? É sinal que a visita sabe que o domingo, o dia do Senhor, não é tão importante assim, porque você pode deixar de cultuar para recebê-los. Isso levou tempo, e eu estou dizendo que não é fácil, eu não quero dizer que isso seja tão simples assim, mas na minha família, isso já ficou tão claro, pela bondade do Senhor. Nós não somos melhores que ninguém, mas já ficou tão claro que o povo nem liga em casa. Tem uma irmã muito querida que ela fala assim: eu não gosto de ligar no domingo, eu não sei se eu estou te atrapalhando, porque ela sabe que no domingo é o dia do Senhor para mim, para minha casa. A família da Tati também sabe que não adianta ficar insistindo conosco para atividades no domingo, porque nós não vamos deixar isso acontecer. Por quê? Porque é uma atividade evangelística. As pessoas podem não se converter por isso, mas elas vão saber que nós servimos a um Deus que é muito mais importante que até mesmo a nossa família. E Abraão está fazendo isso aqui, cultuando ao Senhor. E aí ele segue então, o versículo 9 é um versículo curtinho, mas tem uma informação relevante. Ele segue para o Negueb. Deus está mostrando que Abraão está cumprindo a sua ordem, porque onde fica o Negueb? Negueb é um deserto ao sul de Canaã. Moisés aqui, inspirado pelo Espírito, está registrando a história de Abraão, mostrando que ele não parou e que ele está seguindo pelo rumo certo. E é tão bom saber quando estamos seguindo no rumo certo, e aqui Abraão está cumprindo isso. Meus irmãos, e aqui eu deixo duas aplicações para nós nesta manhã. Em primeiro lugar, Abraão é um tipo de Cristo. O Antigo Testamento, nós temos que ler o Antigo Testamento buscando Cristo em todos os textos. Abraão, como nós vimos na leitura responsiva, é o pai da fé, o pai dos crentes, não é assim? Tem até uma musiquinha que as crianças cantam, né? Sobre serem filhos de Abraão. Mas ele não tem valor em si mesmo, porque ele aponta para Cristo. Veja, tudo que Abraão fez imperfeitamente é o que Cristo vai fazer perfeitamente. Cristo é que cumpre a ordem do Pai. Cristo deixou a presença do Pai, deixou o céu, deixou a glória que lhe era devida e foi. Cristo sofre a maldição em lugar dos eleitos. Cristo foi o verdadeiro canal de bênçãos para a igreja, que é composta por gente de todos os povos, línguas, raças e nações. Cristo é aquele que tem o nome que é sobre todo e qualquer nome. Então veja o que Deus está dizendo para nós: Abraão está cumprindo a minha vontade, porque vem alguém que vai cumprir perfeitamente. Mas nós estamos num ponto da história onde nós podemos olhar para trás. Abraão olhava para frente, mas nós podemos olhar para trás e saber que isso já se cumpriu em Cristo. E nós somos o alvo dessa bênção de Deus. Nós somos aqueles que foram abençoados. E agora um segundo ponto é falar sobre nós nessa perspectiva. Em primeiro lugar, nós somos os chamados por Deus na pessoa de Cristo. Nós somos chamados da morte para a vida. Diz a Escritura que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e fomos chamados do túmulo para a vida abundante na presença do Senhor. É tão maravilhoso aquela passagem onde Cristo chama do túmulo alguém que sai. Isso somos nós. Nós estávamos mortos e Deus nos chamou. Você foi chamado pelo seu nome, pelo Senhor. Mais ou menos assim: Silvio, levanta e anda. Você estava morto e eu te chamo. E obviamente, meus irmãos, que morto não responde por vontade própria. Deus é que vivifica. E nós fomos esse chamado. Porém, esse chamado não acaba aí. Nós fomos chamados
do conforto da vida comum para servir o Senhor onde e como Ele quer. Muitas vezes, meus irmãos, é inconveniente, é desconfortável, é difícil, é arriscado seguir com o Senhor. O Senhor nunca escondeu isso, mas nós fomos chamados para seguir o Senhor. Porém, é infinitamente melhor estar andando pela ordem do Senhor, pelo chamado do Senhor, do que parado atendendo o próprio coração. Nem sempre, é verdade, nem sempre nós somos chamados para ir para um lugar distante, nem sempre nós somos chamados para tornar pregadores do Evangelho, mas todos, absolutamente todos, são chamados para a renúncia pessoal, de tal forma que nós possamos viver e morrer única e exclusivamente para Deus. O chamado de Jesus, meus irmãos, não é diferente. Eu coloquei isso na internet sobre 2 chamados, o de Abraão e dos pescadores, que veremos à noite. Eu já estou dando um spoiler. Não é diferente, é o mesmo chamado. Qual é o chamado de Jesus? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E eu te pergunto, você está plantado no conforto da vida comum ou está disponível nas mãos do Senhor? Em segundo lugar, nós somos abençoados por Cristo. Nós também somos abençoados. Nós somos chamados e somos abençoados. Nós fomos abençoados pelo Senhor. Obviamente que isso foi totalmente pela graça e não por merecimento, porque não merecíamos. Mesmo assim, o Senhor nos abençoou. E nós, por sermos abençoados, também devemos ser canais de bênção na vida das pessoas neste mundo, até os confins da terra, disse o Senhor Jesus. E eu tenho que perguntar, você está no grupo dos que abençoam ou nos que amaldiçoam as pessoas? Nossa, pastor, eu nunca amaldiçoei ninguém. Quando nós ficamos parados, quando nós não cumprimos a palavra do Senhor, nós estamos amaldiçoando as pessoas, porque nós não estamos sendo canais da bênção do Senhor. E nós fomos chamados para sermos canais. E por último, a resposta nossa, além de ser sim e além de ser eu sigo o Senhor, a nossa resposta deve ser uma resposta de adoração a Cristo. Nós também temos que erguer altares ao Senhor. Nós não precisamos mais sair por aí nos nossos bairros, prédios, condomínios, fazendo altares de pedras e invocando o Senhor ali. Nós já temos o privilégio de termos um prédio, e nem precisávamos desse prédio, poderia ser em praça pública, porque o povo de Deus reunido, que é a igreja, não acredite nessa conversa furada de que eu sou a igreja. Você não é a igreja do Senhor. Você é uma partezinha que junto com as outras partes formam a igreja do Senhor. E nós somos chamados para erguer os altares ao Senhor. Ou seja, nós somos chamados para cultuar ao Senhor. Agora, tem uma doutrina nossa que é caríssima para os nossos corações, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Você tem erguido altares individualmente ou você tem sido habitante de Babel? Porque não é somente o culto público no dia do Senhor, é o ápice da nossa vida, é onde nós começamos a semana, é o ponto mais importante do nosso viver, porque aqui nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, estamos tendo santa expectativa de que um dia habitaremos na presença dEle, porém não é só isso a nossa vida, não dá para ficar só de domingueira. Nós temos que erguer altares ao Senhor, nós temos que ser gratos ao Senhor, e isso tem que ser manifestado na vida das outras pessoas, por onde quer que nós passemos. Isso eu aprendi muito cedo na fé. Eu não chego nos lugares que você chega. Eu não consigo alcançar o seu vizinho, salvo se o Senhor assim quiser por motivos diferentes. Mas o seu vizinho é vizinho seu, não é meu. A responsabilidade de você alcançá-lo é sua, não é minha. Percebe? E essas pessoas têm que nos ver gratos a Deus, ao nosso Deus. E eu termino dizendo que o mesmo Deus de Abraão é o nosso hoje.
A mesma bênção sobre Abraão é sobre nós hoje. E o mesmo chamado feito a Abraão é feito a nós hoje, em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua direção, pelo conforto, pela instrução, pela admoestação, porque vinda da Tua parte é bênção para nós. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos chamou da morte para a vida, nos chama a andar contigo por todos os lados. Ó Deus, obrigado também porque por graça e misericórdia do Senhor somos abençoados por Ti. Isso é um privilégio. Por graça e misericórdia do Senhor, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e é por isso que nós estamos aqui. E por tudo isso, ó Deus, e por tudo que a Tua palavra nos diz, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Obrigado por isso, Senhor. Nós Te pedimos ainda, ó Deus, também por graça e misericórdia, que o Senhor haja em nós e entre nós. Usa-nos, ó Deus, para Te servirmos da forma que lhe apraz. Usa-nos, ó Deus, para sermos bênção na vida de todos que nos cercam. E dá-nos, ó Deus, a certeza do caminhar contigo. Nos sustenta, ó Deus, porque muitas vezes fraquejamos e precisamos do Senhor. E temos experimentado o renovo do Senhor a cada dia, a cada semana. Faz isso, ó Deus, em nossas vidas, para que possamos Te servir com inteireza de coração. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Vamos